Muito bem. As dicas de como você não se comunicar. Não deve interromper frequentemente. Deixa a pessoa falar o suficiente, ou o tempo que ela quiser falar. Não fique chocado e muito emocionado. Eu já tenho esse grave problema. Fui ouvir uma aluna esses dias e ela começou a falar a história tão sofrida que eu comecei a chorar. Meu Deus do céu, como que você sofre, Jesus? A aluna olhou para mim assim, meu Deus, ela falou, tá, achei legal, até o professor sentiu o que eu sinto, né? Mas não é mal isso, né? E você, eu comecei a chorar, meu Deus do céu, que sofrimento você. Então, vamos manter a compostura, né? Mas tem gente que conta umas histórias e eu já sou choroso, né? Fica muito emocionado. Não diga que você está ocupado. Olha, gente, tem uma coisa para falar para vocês. Isso é um perigo, um perigo. Um pastor amigo meu, famosão aí, não vou falar o nome dele, vocês vão saber quem ele é. Foi meu mentor, muitos anos no seminário, um grande teólogo. A sobrinha começou a ligar. Tio, ele é psicólogo. Tio, eu tô mal, tio, eu tô mal, eu tô mal. Não tenho tempo agora, querida, eu tô atendendo minhas ovelhas. Tio, vem aqui, tio, eu tô com problema, tal. Não, não vou, não posso, agora não posso. Dali 15 minutos a mãe ligou, falou, não precisa vir mais que ela acabou de dar um tiro na cabeça. Você não sabe a carga que esse tio carrega até hoje. Tá? Meu amigo pessoal, não vou falar o nome dele, que ele é de família famosa aí. Então, nunca diga, estou ocupado, eu vou me matar. Não, peraí, vamos fazer o problema parecer trivial. É outra coisa que você não pode fazer. De formas que coloquem o paciente na posição inferior. Eu nunca tive essas tendências. Você está louco. Não, eu tive sim, eu sei que é isso, já tive vontade de morrer. A pessoa vai ver que não é só ela. Né? De formas que o dizer simplesmente que tudo vai ficar bem. Não fale isso também. Olha, vai dar tudo certo. Aí canta aquela música para o cara, vou botar uma musiquinha para você aqui. Vai dar tudo certo. Olha, guarde qualquer comentário. E tem pessoa que se irrita quando você vai ficar bem nada. Aí você está tentando me agradar. Deixa ele falar. Não faça perguntas indiscretas. Você traiu a sua esposa ou a sua esposa te traiu? Você está querendo se matar? A primeira coisa que o psicanalista, eu falo psicanalha, cuidado que está cheio de psicanalha por aí. Vai perguntar para o paciente ou para a paciente, quando é homem, por que você está querendo se matar? Tua mulher te traiu? Ela botou chifre em você? Não faça tipo de pergunta que é bem antiético. Então não faça perguntas indiscretas. Não emita julgamento. Não, mas você está errado, porque você vai para o inferno se tirar sua vida. Deus não... Gente, parado. Não tente doutrinar e tá aí, ó, e nem emitir discursos religiosos, tá? Nossa, o pastor falando isso, eu sou professor de psicanálise, não estou falando de teologia agora, estou falando de psicanálise. Não emita discurso religioso. Haja tecnicamente, deixe o discurso religioso para uma outra situação, quando o paciente te der essa, né? Como foi o meu colega aí, você pode orar por mim, me ungir? Eu falei, opa, se isso te faz bem, faz parte da terapia. Se ele entendeu que sobre você está investido de uma envergadura espiritual, você pode orar comigo, ungir? Claramente, vamos lá. Então, mas cuidado com esse discurso religioso. Como perguntar? O que eu vou perguntar para uma pessoa que está com ideais ou ideias suicidas? As perguntas devem ser feitas com cautela, demonstrando compaixão e empatia para com o paciente. Então, poxa, meus cachorros hoje. É algum BO que está lá na frente, vocês não se preocupem, não, tá?
Deve-se tentar, desde o início, estabelecer um vínculo que garanta a confiança e a colaboração dele, do paciente. Terceiro, respeite a condição emocional e a situação de vida que o levou a pensar sobre suicídio. O que o levou a pensar sobre suicídio? O que levou você a isso? E aí você começa, então, a trabalhar com o seu paciente, igual estou fazendo com o meu colega aí, para que ele se sinta à vontade de falar, porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar aquilo, né? Por que está com esses ideais suicidas? Quando e como encaminhar o paciente para uma equipe de saúde mental? Olha aí, isso é muito importante. Quando? Primeiro, é necessário ter disposição de tempo para explicar à pessoa a razão do encaminhamento da saúde mental, porque vai ter momentos que você vai ter que encaminhar a pessoa para um tratamento psiquiátrico com remédios, com medicamentos. Você não pode medicar, você não pode prescrever medicamento, nem você, nem psicanalistas, nem psicólogos e muito menos psicanalistas, mas um psiquiatra pode. Então, é uma intervenção mais na área de saúde mental. Marcar consulta rápida, de preferência rápida. Não deixa para depois da manhã, não, pode ser que aí... Esclarecer que o encaminhamento não significa que o profissional está lavando as mãos em relação ao problema. Não é isso, tem que ver até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Entendeu? Veja a pessoa depois da consulta, como que você está se sentindo? Está melhor? Foi bom ou não foi? Então, tente obter uma contra-referência do atendimento. Olha, eu não gostei daquele cara, eu encaminhei uma família aí, marido e mulher idosos, vieram lá de Cruzeiro do Oeste para atendimento com a psicóloga, que achei melhor a psicóloga, porque eu atuo muito na área jurídica, é só em casos muito extremos que eu atendo a área clínica. Infelizmente, ele não gostou. Aí eu comecei a conversar com ele e falei assim, o senhor podia fazer minhas análises, né? Não gostei daquela senhora, não. Não gostei. Então, assim, você sempre tem que procurar, porque você indica um cara lá e, de repente, o cara não está bem, né? Não houve uma abordagem coerente, eficiente. Então, mantenha contato periódico. Como é que você está? Como é que está passando bem? Como é que foi o tratamento? Como é que você sentiu? Como você está se sentindo depois do tratamento? Então, guarde bem essa palavra, wait, né? Que é a ação, o ato, tal como o sintoma demonstra um desejo desconhecido que clama por um espectador capaz de interpretá-lo. Lacan, então nós vamos estudar sobre Lacan, lá mais para frente. O ato, o waiting out, não é um ato, mas uma demanda. No caso de sujeitos que cometem o ato suicida, ou wait out, pode ser compreendido como um pedido de ajuda, demanda de simbolização dirigida ao outro. E neste nível que a maioria dos atos suicidas e comportamentos autodestrutivos se encontra. Eu resisti a atender esse rapaz aí, esse colega, mas chegou um momento que fui impelido forte, uma forte empatia, e depois que deixei ele falar, ele falou umas coisas, me senti responsável de preciso ajudar esse sujeito, senão eu vou carregar na minha consciência a morte de alguém. Então, fui impelido a isso com muita força. No campo da medicina, o Hipócrates já fazia correlação do suicídio e a depressão, sugerindo que nenhuma pessoa mentalmente sadia iria eliminar sua própria vida. Essa ideia é ainda atual na psiquiatria. Na medida em que introduz o fenômeno em uma categoria psicopatológica, segundo o Correia Viana e o Romano Silva, em 2005, uma pesquisa desses dois pesquisadores, existe uma correlação entre a disfunção serotonérgica e o comportamento suicida. Faltou aquele líquido serotonérgico no cérebro e que desencadeou também aquele sentimento de morte, né? Eu já contei a história de um colega pastor que o filho começou com pânico e surtando e bateu o carro no poste, via vultos e via que a polícia estava perseguindo. O pai disse, não dizia nada, queria pular do carro.
Eu falei, o que que seu filho está tomando? Ele falou, é um medicamento. Para quê? Para emagrecer. Traz para mim ver. Eu ganhei quando fiz o curso de agente. As declinações eu fiz o curso de combate ao tráfico e produtos químicos, e nós aprendemos sobre as composições. Aí eu li no remédio, na bula do remédio, anfetamina para emagrecimento. E a anfetamina secou aquele líquido serotonérgico que dá aquela equilibrada nas emoções, e faltou aquilo, e o cara... Falei ontem para a minha coordenadora, ela está com uns problemas assim também, e disse que o médico disse que faltou um líquido lá. Eu falei, já sei o que é. Qual é o medicamento que você está tomando? Aí peguei o medicamento, a mãe dela estava junto, eu olhei e falei, bom, não tem aqui anfetamina, mas vamos procurar uma prescrição aí do princípio ativo. De repente é um medicamento que você está tomando, que está te criando mais problema. Então, muito cuidado. Entretanto, a literatura médica considera outras condições além de biológicas como intervenientes no fenômeno do comportamento suicida. Então, veja aqui, os fatores de proteção e de risco: bons vínculos afetivos, integração ao grupo social, religiosidade, casamento e entre outros. São fatores de proteção. Olha aí, está mostrando que a religião é importante. Então, não posso descartar. Enquanto de risco seriam, veja, esses são os fatores positivos: vínculos afetivos, integração do grupo social, religiosidade, casamento, entre outros. São fatores de proteção. Enquanto os de risco, olha aqui, transtornos mentais, perdas recentes, dinâmica familiar conturbada, personalidades com traços de impulsividade e agressividade e as doenças incapacitantes. O meu paciente aí, ele falou assim, eu falei assim, mas por que agora, recente, novamente veio esse gatilho? É porque no acidente da ocorrência lá, que ele perdeu o movimento desse dedo aqui, ele se sente inválido. Falou para mim ontem, eu estou me sentindo inválido. Um dedo. Se tivesse perdido a mão ou qualquer outro membro aí, pronto, né? Então, é o sentimento de doenças incapacitantes e assim por diante. Vamos lá. A psiquiatria moderna, ela denomina o comportamento suicida como um padrão de funcionamento do sujeito que demonstra tendências para autodestruição, e os aspectos biológicos são considerados um dos principais elementos para a compreensão do problema, e aí assim como as medidas preventivas. Aí, nesse Setembro Amarelo, é muito falado sobre suicídio, a questão da prevenção e assim por diante. Então, vamos ver aqui. Vamos ver a abordagem psicanalítica do ato suicida, ou do acting out. Um ato dirigido, o acting out é um ato dirigido ao outro. A pessoa, lembra que eu falei em aulas passadas que a atitude suicida do suicida é chamando a atenção do outro. Estou me matando por um problema que você, o outro, a sociedade não me ouve, eu estou tomando uma decisão porque vocês são responsáveis por isso. O suicida sempre vai colocar a culpa em alguém, tentando chamar a atenção do outro, né? E assim por diante. Então, é o act out, ou o ato dirigido ao outro, um apelo à demanda de amor. A pessoa está apelando para ser ouvida, amada e entendida. Por isso que não despreze um suicida. Isso. O reconhecimento. A pessoa está com aquele sentimento de reconhecimento. Ele precisa ser reconhecido. E aí vem esse outro aqui, que é a pessoa cria a cena, uma cena, e se inclui nela como uma psicose, né? Aquela cena, aquele mundo dele. Então, esse é o out. Mas é esses 4 princípios aí. Ato dirigido ao outro, chamando a atenção do outro para a demanda de amor, do reconhecimento. Passagem ao ato.
que o sujeito se identifica com o resto e o dejeto do mundo. Eu sou como muitos aí, excluídos, né? E assim por diante. O sujeito não pode manter-se na cena porque a angústia é insuportável. Então, sempre é o outro, a culpa é do outro, é da sociedade que não me aceita, e assim por diante. Então, esse é o pensamento do suicida. Vamos ver a abordagem psicanalítica do suicídio. O que é a psicanálise, né? Qual é a abordagem psicanalítica do suicídio? Qual é a finalidade da análise? Gente, não se trata de fazer o paciente arrepender-se do ato, não é nada disso. Não se trata de mudar seu passado ou sua realidade imediata, muito menos. Você apenas está ali para oferecer uma escuta que permita ao sujeito reconhecer a sua verdade ou a verdade de sua relação íntima com o prazer ou o gozo que produz o sintoma do seu ato. Tá? Então, eu preciso primeiro escutá-lo para entender o fenômeno de ideia suicida. O que muda para a análise é a posição subjetiva do sujeito, ou seja, a forma como ele se situa em sua própria história e o novo sentido que ela lhe dá. Entendeu? Nessas duas, já estou na 8ª análise, essas a última análise antes de ontem com o meu paciente aí, ele se emocionou na frente, chamei minha esposa depois aqui para orar, quando ele pediu para orar, eu chamei a minha esposa e ele chorou e agradeceu, falou, agradeceu minha esposa, seu esposo foi o único que me ouviu e tal, e assim por diante. Então, assim, percebeu-se que o que ele queria era ser ouvido. Então, esse é o papel de você, futuro psicanalista, futura psicanalista. Então, a concepção da psicanálise, ao analisar o fator da hereditariedade do comportamento suicida, psiquiatras reconhecem que, além da genética e a importância do chamado modelo de identificação, eu conheço uma família que um se matou, o outro se matou, e a outra lá também, eu vou me matar também, porque minha tia se matou, minha prima se matou, e assim por diante. Então, o Lopes, um pesquisador, em 2007, diz assim, o valor simbólico que o parente que cometeu uma tentativa de suicídio tem para o suicídio em potencial. Eu ouvi isso de uma jovem, de 23 anos, há muitos anos atrás. Eu vou me matar, vou pular do prédio agora, porque a fulana se matou, a minha prima, a minha avó, meu avô, não sei quem. A avó não matou, senão ela não tinha nascido, né? Não sei quem se matou, minha tia, minha prima, também vou, né? Então, a pessoa acha que aquilo, na minha família tem isso, minha família é família de suicida. Então eu também vou me matar. Mas que é isso? O meu não sei quem se matou, eu vou me matar também, né? Que coisa, né? Então, é justamente através da noção de identificação que a psicanálise aborda a questão da transmissão e da hereditariedade. E é explorando esse conceito que encontraremos uma resposta para a repetição do ato suicida. Vocês entenderam? Que ser hereditário, graças a Deus, ninguém na minha família se matou. Porque eu não vou ter essa tendência, né? Então, é uma hereditariedade. Eu ouvi isso, estou repetindo. O que você acha? Eu falei, do quê? Eu pensei em mim, tirar minha vida. Você acha que eu vai lá e faz? Tá doido, é? Então, mas a minha prima, você lembra dela? A menina falando isso para mim. Lembro, eu falei, inclusive, estava passando na hora. E eu vi a sua prima. Então, ela se matou, véio. Então, ela ficou grávida de um empresário. E começou. Sabe, a fulana, minha tia, ela se matou. Então, eu pensei assim, eu falei, nossa, fala de suicídio com uma... Né? Então, aí ele fala aqui, o Lopes, que quando na família tem uma pessoa que tirou a sua vida, aquilo tem um potencial simbólico tremendo na vida do ser que quer se matar. Ele diz assim, vou me matar por quê?
Na minha família tem um histórico, né? Então, a morte pode esperar. Esse é o tema da clínica psicanalítica do suicídio. Para aí, não se mata hoje, não. E nem se mata amanhã. Não vai falar para o cara, não, hoje eu tenho que te ouvir. Amanhã você pode morrer. Não, vamos ouvir você. O que está te levando a esse? Mas a morte pode esperar. Então, a morte pode esperar. A clínica psicanalítica do suicídio. Por que a morte se apresenta como a única saída para alguns sujeitos? Por quê? Quem é esse sujeito e por que ele decidiu morrer? É a primeira pergunta que nós, psicanalistas, falamos. Né? Ontem eu falei isso do rapaz. Ele disse assim, o que ele tem? Qual é o problema dele? Quem é ele? Qual é o histórico de vida dele? E por que ele decidiu morrer? Já tentou duas. Enquanto psicanalista, que a ética vai seguir diante do anúncio de um paciente que vai se matar. Como que eu vou me posicionar? Qual será a minha ética de psicanalista perante uma pessoa alface, uma pessoa que já tentou ou está tentando tirar a sua vida? A morte pode esperar para uma análise? A Soraya Carvalho, que é uma psicanalista famosa, ela nos coloca diante dessas e de muitas outras de suas inquietações oriundas de sua experiência clínica de mais de 20 anos no atendimento de sujeitos com tentativas de suicídio, com ideias suicidas. Então, a Soraya ela fala assim, ó, o psicanalista aborda o suicídio como uma manifestação humana, uma carta na manga que pode ser usada quando a vida se torna insuportável de modo de lidar com a dor e desistir. Então, o ser falante, ou falacer, é o único ser vivo que atenta contra a própria vida, que faz da morte uma escolha. Para a autora, o homem só suporta a vida porque tem a morte como escolha que o torna suportável. Então, enquanto muitos querem viver, outros querem morrer. O homem suporta a vida pela possibilidade que dispõe de matar-se. A morte é o que torna a vida possível. A vida é real e a morte simbólica. E se o real é impossível, viver é o exercício da impossibilidade e o suicídio é uma escolha capaz de dar um significado à vida quando ela chega ao limite da impossibilidade. É um pesquisador chamado Carvalho. Em 2014, lá na página 145, ele fala sobre isso. Então, estranho, né? O que Freud... Quais são as teorias de Freud acerca do suicídio? Freud, em 1910, olha que interessante, ele definiu o suicídio como uma saída, uma ação, um término, vou acabar com esse conflito. Pode deixar, eu vou acabar com isso aí. O suicídio, ele fala assim, eu vou acabar, eu me mato e tá tudo bem. Vou pular da ponte, só tem um caminho para isso aí. Eu vou lá, eu morro, pronto, aí acaba o problema. Conflitos psíquicos. O que se trata de explicar o caráter do ato e como o suicida leva a termo resistência ao ato suicida. Então, Freud diz assim que o enredo clínico deve ser visto como uma semiologia do ato e do discurso do paciente. É pelo discurso que você vai entender por que ele... Então, a ideação suicida, ela tem seu significado, seus sintomas e os seus tratamentos, tá? Vamos lá. O poder que uma ideia tem de algo é impressionante. Gente, eu tenho uma mente fertilíssima. Você não faz ideia. Mente fértil. Para o bem, né? Você conhece aquele sujeito que viaja na maionese? Vou gravar uma mensagem para vocês. Eu não fiz ontem, porque choveu muito aqui. Matadores de sonhos. Matadores de sonhos. Eu estou falando igual o Globo Repórter. Quem são, como agem e onde estão. Pode esperar que eu vou. Eu já me pedindo para gravar, porque agora há pouco antes da aula eu perguntei para a Elisângela do pastor Marcos Engels. Marcos Engels é um pastor da igreja presbiteriana de Cascavel, da primeira igreja presbiteriana renovada de Cascavel. E ele escreveu o livro Matadores de Sonhos. É um grande amigo, e foi um grande companheiro de seminário.
E eu falei para ele, ó, vou compartilhar esse. E ele fala, nunca abra a boca para falar para as pessoas dos seus planos e contar os seus sonhos. Ele falou, o grande erro de José do Egito foi esse. Eu serei o rei, estarei diante de vós e vocês se curvarão diante de mim. A gente, como diz os manos, hoje a gente seremos o imperador, o rei, o mandambam. Nunca conte para as pessoas os seus projetos e nem os seus sonhos, porque elas vão inconsciente. Eu falo que existem os inconscientes que dizem assim, isso não vai dar certo. Às vezes a pessoa está falando aquilo, não sabe que está fazendo mal para você. Não é problema da esposa, né? Ele falou da esposa, e aí a esposa para o esposo, vice-versa. Nunca fale. Porque, sim, a esposa não vai falar aquilo por amor, por ódio, ou por rancor, ou porque não gosta de você. Inconscientemente, ela pode falar assim, para com isso, amor. Nós agora temos que pagar essa situação aqui. Nós estamos com cartão de... Eu costumo fazer dívida aqui, eu não falo para a esposa. Porque quando eu falo para ela, ó, vou comprar uma... Vai gastar! Nós não temos mais limite de crédito, meu amor. É brincadeira, tá? Estou brincando, Rosane, você já ficou séria aí, mas acho que com as mulheres não é assim, é bem assim, né? Quando o marido fala que vai fazer dívida, as mulheres, não, que os cartões tá ou certas coisas eu falo assim, ela está perto, ela está ouvindo aqui, assim, eu vou fazer e não vou falar mais. Aí ela fala assim, se você fizer escondido de mim, o problema é seu, você que vai arcar com as consequências. Ótimo, fique bem ciente disso, que você vai arcar com essas consequências. Mas, assim, nós somos muito tendenciosos a falar o que nós vamos fazer. Às vezes eu falo as coisas aqui, olha, eu vou em tal lugar, minhas filhas, pai, nos poupe dos detalhes. Eu tenho esse costume de falar, vou fazer, não, agora eu estou aprendendo a fazer e não falar. Nossa, você fez até no Facebook, quando eu já fiz lá, eu pô, nossa, você fez, eu fiz. Para ninguém melar o negócio, pastor Marcelo, jogar areia no bagulho. É? Senão o cara vem. Então, a ideia, ela tem algo impressionante. Se você já assistiu o filme A Origem, sabe que uma ideia plantada em nossa cabeça pode acabar culminando em consequências grandiosas e também catastróficas. Quem já assistiu o filme A Origem, não assistiu, quem sabe vai ser. Ó, vocês estão me devendo, tem gente me devendo o resumo, a resenha do filme aí, cara. Vou dar um crédito a menos aí. Então, tem gente que mandou, tem gente que não mandou. Tem mais um filme aí. A Origem, que fala que, nesse sentido, o que acontece quando surge em nossas mentes a ideia de cometer suicídio? Tendo isso em mente, hoje nós vamos conversar sobre essa ideação suicida, os seus sintomas, os tratamentos possíveis, e aí você não deixa de ler até o final, ele recomenda. Olha aí, ó. O filme A Origem, tá aí, tá? A Origem. O filme A Origem, o ideal suicida, ou a ideação suicida, se trata de alimentar pensamentos ou planos com o intuito de alcançar a própria morte. Nisso, os pensamentos focam e antecipam a situação de modo a seguir um plano em que ela se concretize. Então, eles podem ser passageiros, podem ser intensos e dar fruto a um planejamento bem detalhado. Isso aí, até onde esse paciente vai levar a cabo esse ideal assassino, né? Então, vamos lá. Contudo, boa parte das pessoas com esse tipo de pensamento mórbido, né, não chega a fazer tentativas suicidas. Mas, ainda assim, essas ideias são um fator de risco expositivo, pessoal. É muito complicado, porque já que a maturação dessas percepções expõe o seu idealizador ou o seu idealizador, embora seja comum em uma grande parcela adulta, isso também é frequentemente entre adolescentes. Tem adolescente tirando a vida já. Tem adolescente tirando a vida. Nós temos vários casos aí de adolescente tirando a vida. Então, vamos ver. Esse tipo de problema se liga diretamente com os transtornos de humor, a própria depressão, os traumas da vida, as experiências que acabam aumentando o risco das pessoas sensíveis. Tem pessoas que são suscetíveis, são sensíveis a isso, que cogitam acabar com a sua própria vida. Felizmente, alguns tratamentos podem conter o problema e recondicionar
a uma vida mais saudável. Eu falei, o que leva uma pessoa com 52, 53 anos a falar de suicídio? Uma coisa, ele está... Dá um mute aí, pessoal. Então, nós estamos nessa tendência... Dá um mute aí. Nós temos uma tendência essas pessoas têm tendências muito, assim, muito pequenas, outras médias e outras muito. Tem pessoa que tem tendência a suicídio e são capazes de fazer. Outras, só tentei, mas eu acho que eu não tenho coragem, e assim por diante. Então, causas. Quais são os fatores que desencadeiam a ideação suicida? São vastos. Tá? Vai cair, aí eu vou continuar aí no último bloco aí. Infelizmente, nós temos 3 categorias diferentes, pessoal, 3 categorias. Sendo a primeira os transtornos que envolvem o humor. Você já leu aí nas linhas acima, juntamente com uma depressão que pode influenciar a pessoa a acabar com a sua própria vida. Então, acredita que o meio externo possa contribuir com isso, com o surgimento dessa moldagem, né, ali na psique humana. Estímulos externos que alguém recebe, que também pode afetar a mente e a percepção da realidade. E aí existe um fator de risco, né, que são as experiências externas, e essas experiências externas alimentam o surgimento do problema, como o caso que eu estou atendendo aí. Então, sem contar as experiências internas que estão ali dentro da própria família, que aí o impacto é muito maior ainda. Situações que envolvem os conflitos familiares, né, que são as portas que traz essa ideação de morte. Como eu falei aí do pessoal aí, dos agentes aí que tiraram a vida, por causa, grande parte é família. E depois a perda do poder, do status quo, né, assim por diante. E esses sintomas estão muito ligados, nós precisamos estar atentos a isso, enxergar cada um deles de forma, como é que o indivíduo reage? Como é que ele reage? Então, vai desde as impressões psíquicas, aquelas visíveis mudanças no corpo, comportamento do indivíduo. Que quem possui o problema ou desconfia de que alguém tenha essa tendência, essa ideação suicida, precisa prestar atenção em algumas coisas. Veja aí. Primeiro, o futuro e a própria vida não parecem ter o mesmo brilho que antes possuía. Perdi a vontade de viver as coisas, o brilho disso, perdeu a graça. Já viu que você fala assim, perdeu a graça para mim. Ainda que situações favoráveis aconteçam, e é difícil esperar que sejam duradouras ou que novas surjam. O caso que estou atendendo aí, o cara fala que está se sentindo inválido. Eu falei, essa é a atual situação que está querendo, que está te dando essa ideação suicida. E as anteriores? Eu perguntei para ele. Aí falou, perda do casamento, profissão, e aí foi falando. Então, a pessoa com ideação suicida, ele tem vários cenários. Começou lá, passou por isso, agora isso, e agora isso, mais isso. Né? Então, já tinha essa ideia. E não surge assim de uma hora para outra, né? A perda do prazer por viver. E por incrível que pareça, vai cair aí, tá? É muito difícil que esse indivíduo sinta algum prazer genuíno. Por isso que ele não vai em festa, ele se isola, não vai à igreja, não quer... Então, é uma incapacidade de satisfazer. Nada satisfaz a pessoa. É algo que, em comum, carrega sinais de depressão. A pessoa perde o prazer de tudo. Perde até o prazer. Eu estou analisando a situação de um professor. É lamentável, vou falar no próximo quadro. A higiene pessoal, perdeu a autoestima, não tem mais aquela vaidade própria e está se afundando na depressão, perdeu a esposa, o casamento, tal, e assim os filhos, e a pessoa